falaremos um pouco sobre as etapas de ilustração de personagens. Na aula 1, vocês criaram um jogo, né? Só para a gente lembrar, em grupo, vocês criaram um jogo em turma. Então, cada grupo criou um conceito, uma ideia de um jogo. Hoje, a gente vai falar e vai fazer um personagem. A primeira parte do personagem a gente chama de conceito. Então, a etapa 1, vocês fazem o quê? Vocês procuram referências para a criação do conceito do personagem. Então, aqui eu trouxe, por exemplo, um exemplo de personagem. Antes de eu sair desenhando, eu tenho um conceito. Por exemplo, no momento que o ilustrador pesquisa referências externas. Por exemplo, em sites, livros, revistas, jornais, pode ser filmes, séries, né? Com essa pesquisa, verá o estilo de traço. Além disso, personalidade, roupas, acessórios, postura, universo, ocasiões, cores, traços, proporções, para o conceito do personagem que irá criar. Então, por exemplo, aqui eu trouxe um personagem que eu pesquisei nessa época que eu criei esse desenho. Então, o conceito era um senhor velhinho que trabalha com uma caixa de ferramentas. Então, na época eu achei algumas imagens conceito daquilo que eu imaginei que poderia ser ou que me direcionaria para criar o personagem. Então aqui tem um velhinho um desenho da Pixar, não sei se vocês vão lembrar, que é um velhinho que joga xadrez com ele mesmo. Então ele tem gravata, ele é magrinho, ele tem óculos, cabelo branco. Depois, esse aqui é um outro velhinho, muito parecido, mas é um outro velhinho, que tem naquele filme da Fantástica Fábrica de Chocolate. Logo em seguida, aqui tem um velhinho também, que tem já o andador e tal, já é mais caseiro, tá de hobby. Se não me engano, é no seriado Family Guy. Então ele não tem a dentadura e tal. E já é mais careca. E aqui tem um velhinho que é mais famoso do desenho Up, né? Altas Aventuras. Tem esse velhinho aqui. Mesmo que seja filmes diferentes, eles têm algo em comum. Eles são velhinhos, grande parte deles tem uma roupa meio marrom, tirando esse aqui. Eles são branquinhos, cabelo branco, e alguns são carecas, outros têm cabelo. Quase todos têm óculos. Então, eu já tinha ali mais ou menos uma ideia conceitual. Nessa ideia, eu fiz como se fosse um brainstorm, como vocês fizeram na outra aula, fiz um painel semântico visual, como vocês fizeram na outra aula, e criei essa sequência de fotos. Daí eu fui para a etapa 2. A etapa 2, eu fiz o traço. O que é o traço? É o desenho com grafite no papel. Então, é um desenho que a gente chama de desenho tradicional, né? Mas alguns podem começar já no computador, tá? Então, essa etapa é onde o ilustrador desenha o personagem no papel. Parte conceitual, normalmente se cria apenas uma pose do tronco. Então, exemplo, personagem de frente ou em semi-perfil, né? Então, aqui eu criei, inspirado nesses aqui, inspirado no roteiro que estava escrito, eu criei esse personagem. Então, aqui ele tem como se fosse caixa de ferramentas, como se fosse aquelas caixas de ferro, assim. Ele tem uma roupinha de senhorzinho e tal. E o rosto até é bem parecido com alguns desses, né? Eu peguei um pouquinho de um pouquinho do outro e fiz esse aqui. Daí depois, tem a etapa 3. A etapa 3, a gente vai falar sobre isso hoje, vai fazer isso hoje. Na etapa 3, a gente vai para o nanquim no papel. O nanquim é aquela caneta preta que a gente normalmente passa por cima do grafite. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Então, aqui o traço está em lápis, está em grafite, ele é meio cinza, e às vezes até meio refletivo. Quando a gente passa a caneta preta, ele fica mais desenhado, ou seja, fica mais marcante, é mais fácil de perceber o que é preto e o que é branco. Então, a caneta preta é a nanquim, a tinta nanquim é a tinta que tem dentro da caneta preta, que a gente usa para arte finalizar um desenho no papel. Essa arte final, ela é chamada de arte final tradicional, que é o nanquim no papel. Normalmente, nessa etapa, por que a gente chama de arte final?
você pode ajustar detalhes. Por exemplo, aqui no grafite, tinha uns errinhos aqui nessa caixa. Na hora que eu passo o nanquim, eu já posso corrigir esses erros. Por isso que é a arte final. Você pode ajustar alguma coisa. Aqui na primeira camiseta, na blusa dele, tinha um xadrez. Já nessa nova, foi tirado o xadrez. Então, existem alguns detalhes, quando a gente passa o nanquim, a gente já pode tirar ou colocar. Por exemplo, no pezinho, no sapato dele, aqui tinha meio que uma sombrinha preta. Nesse aqui já foi tirado a sombra. Então, por isso que chama arte final. Tem algum ajuste nessa etapa, além de só colocar a tinta. Se vocês olharem a mão, aqui ó, tinha uma falhinha no dedo, aqui já foi corrigida a falha no nanquim. Essa fase que a gente deixa o desenho preto é o momento que se corrige alguma coisa e a fase que facilita o escaneamento do desenho. Então a gente escaneia, por exemplo, uma folha, o desenho, e daí através do scanner ou uma câmera fotográfica, e daí depois a gente limpa o traço digital, por exemplo, no Photoshop, né? Então existe essa etapa. Quando a gente faz no papel, tem o desenho no papel e tem a arte final digital. Quando a gente vai direto para o Photoshop, a gente pode fazer um rascunho no aplicativo e depois desenhar por cima? Pode, da mesma forma que a gente faz o tradicional. Ou, às vezes, já vai direto para a arte final digital. O cara meio que já vai desenhando e arte finalizando direto no Photoshop. Nessa limpeza, você pode, por exemplo, limpar ruídos, sujeiras, fecha-se pontos ou algum errinho que pode ter no desenho. Exemplo, ajustes pequenos, como eu comentei. E daí o desenho digital com tablet, para quem não lembra, a tablet é aquela mesa digitalizadora de desenho, tá? Então não quer dizer que todo mundo usa, mas é uma das ferramentas mais utilizadas para desenho digital, a tablet. Normalmente já se faz o desenho e a arte final juntos. Então você faz direto na tablet. Eu vou pegar uma tablet aqui para vocês entenderem. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma caixa, uma embalagem de tablet. Então, essa embalagem é como se fosse aqueles netbook, né? Aqueles notebook pequenininho. E eu vou mostrar um exemplo de uma tablet para vocês lembrar o que é a tablet. Então, a tablet normalmente ela tem a caneta e tem a mesa. Por isso que ela é chamada de mesa digitalizadora, porque você desenha direto nela e aparece no computador, tá? Dependendo do momento, não quer dizer que todos vão usar tablet, porque nem todo mundo tem. Então, eu adaptei os exercícios pensando com ou sem a utilização da tablet, tá? Depois, a etapa 3 é a etapa de colorização. Então, a etapa de colorização, você faz o quê? Estudo de cores, combinação de cores, por exemplo, pele, roupa. Daí você começa a ver, por exemplo, a partir da nossa pesquisa, que você vê algumas imagens, você já pode pensar a cor. Por exemplo, esse é mais azul, esse é mais marrom, e a pele deles é branca. Então, a partir disso, eu fiz esse personagem aqui colorido, e agora ele já está meio com tons de marrom, né? E aqui é a pele branca. No início, a gente viu que aqui as nossas referências eram de um velhinho de cabelo branco, né? Mas na hora que eu desenhei, o cliente mesmo falou que ele não seria tão velhinho. Então, já na hora de colorização, ele, ao invés de ficar com cabelo branco, ele ficou com cabelo preto. E daí, a partir dessa etapa, já teve mudanças. Então, antes, ele tinha como se fosse uns 70, 80 anos. Até tinha aquelas sujeirinhas, que é tipo umas manchinhas de pele que os idosos têm aqui na testa, né? Então, na hora que o cliente falou, ó, ele pode ser um pouco mais novo, eu já tirei aquelas bolinhas que tinha na cabeça e deixei o cabelo preto. Então, nessa hora, a gente deixa colorido, então a gente faz um estudo do que a gente chama de paleta de cores do personagem. Número de tons primários, secundários, terciários e assim por diante. Depois, essa primeira arte, ela vai para o cliente. Pensem que para cada etapa, você manda para o cliente, ele aprova ou desaprova. Ele pode dizer assim, não gostei, melhora isso, deixa ele mais novo, mexe alguma coisa. Então, a cada etapa, a gente tem uma aprovação
ou o que a gente chama de validação do cliente. Nessa hora aqui, o cliente falou, não, eu acho que ele ainda está muito velho, deixa ele menos corcundinha para ele ficar mais novo. E eu acho que essa caixa, que parece uma caixa de ferramentas, era para ser uma pasta de couro. Daí o cliente pode falar alguma coisa assim, deixa a pasta menos quadrada e deixa a pasta mais arredondada, como se fosse de couro, como se ela não fosse aquelas coisas de ferro, aquela pasta de ferro. E daí o que que eu fiz? Eu tive que ajustar o desenho primeiro. Daí o que acontece? Quando tem algum ajuste, eu tenho que voltar às etapas. Daí eu primeiro faço o desenho, depois eu faço a arte final e depois eu faço a cor. Só que aqui o cliente já teve uma ideia conceitual do primeiro desenho. Então agora é tipo jogo 7 erros, assim, né? Olhem esse desenho que eu fiz, que está colorido, e olhem para esse ajustado ao lado à direita. Esse ajustado, eu já fiz agora um novo traço. Então, em cima do desenho que eu já tinha feito, eu mudei algumas coisas. Então, após conversar com o cliente, pode ser visto possíveis ajustes de formato. Esse personagem estava muito velho. O cliente pediu para renová-lo. Mudamos a posição da cabeça. Então, aqui a cabeça estava meio corcunda, a gente subiu a cabeça, né? Para ele ficar um pouco mais ereto, para não ficar tão velhinho corcunda, né? A roupa mudou detalhes da pele e da cor. Então, por exemplo, aqui eu tirei aquela sujeirinha que tinha na cabeça dele para ele ficar mais novo, né? E a gente mudou a roupa. Então, nessa aqui, ele estava como se fosse com uma blusa de lã, né? Como se fosse uma blusinha de lã. Aqui ele ficou um jaleco. Aqui ele tinha uma gravata borboleta, porque nas referências que eu tinha, eu me inspirei muito nesse carinha do Up aqui, ó. Tinha uma gravata borboleta. Só que ele ficava muito velho. E daí a gente pegou e colocou uma gravata normal, tá? A gente colocou o jaleco para dar a sensação que ele é professor. Então, para não ser um velhinho, ele ficou com mais cara de professor. E aqui o que mais mudou de formato foi justamente o pé. O pé que estava muito reto, a gente deixou ele mais para baixo. E aquela pasta. A pasta era meio quadrada, eu fiz uma pasta meio arredondada, ó. Então ela ficou mais arredondada. Então esse é o ajuste. Mostro para o cliente, ele aprova. Aprovado, eu vou de novo agora para a etapa de arte final. Então aqui eu passei o nanquim, a caneta preta, né? Ou se fosse já digital, passava por cima, né, no Photoshop. E daí depois de novo faz os ajustes de cor. Reparem como ele estava antes, marrom, né? Mais tons de marrom, ele ficava mais velhinho, além da corcunda. Então, primeiro a gente muda a forma, mudamos a forma. E agora mudamos a cor. Daí o novo personagem ele ficou mais azul, então ficou mais azulzinho, verde, tons de azul, ele ficou mais sério, né? Ele ficou menos caseiro, daí ficou parecendo mais um professor e menos um velhinho idoso em casa. Então, se a gente olhar as referências, esse aqui era mais caseiro e idoso em casa. Esse aqui era o idoso em casa. Então, eles tinham o mesmo conceito. A gente começou com esse conceito, mas depois, dependendo do cliente ou até mesmo do artista, a gente pode mudar o conceito. E a pasta era marrom, a roupa marrom e a gravata marrom. Aqui ficou mais misturado o tom de cinza e azul. Beleza. Nessa etapa, o cliente aprova. Essa aqui é a etapa mais importante, porque o cliente aprova essa etapa, feito essa aprovação, a gente vai para uma nova etapa. Essa nova etapa, a gente chama de expressões do personagem. Então, por exemplo, a gente primeiro fala de expressões corporais, que é, por exemplo, o braço, ele vai mexer alguma coisa, né, ele vai fazer algum gesto, né? E depois a gente faz expressões faciais, que é de rosto, tipo alegre, triste, brabo, feliz, engraçado, irônico, né? Então, a gente vai primeiro para as expressões corporais, que a gente chama de expressões gestuais, tá? Se faz um estudo de possibilidades de uso para não gerar desperdício de poses. Então, já se imagina, qual que é a pose que o personagem vai fazer? Exemplo, alegre, triste, brabo, rindo, dúvida, deslocado, safado, refletindo, sério, susto, curioso, dica, cansado, sorrisão. Então,
dependendo do roteiro, você já pode pensar, qual você acha que é a pose que o seu personagem vai fazer. E daí a gente vai para aquilo que a gente chama de expressões faciais e corporais. Então, nas expressões faciais, a gente olha esses sentimentos aqui, pode olhar a referência, olhando foto, olhando desenho, ou até mesmo olhando no celular, ou até mesmo num espelho, você vai e faz uma pose, daí tira foto, faz outra pose, tira foto. Então, você pode ser o próprio modelo de expressões faciais e corporais. E daí você faz primeiro o traço das expressões. Vocês vão ver que eu não fiz aqui a cabeça inteira, só fiz o T. O que que é o T? Olhos, nariz e boca. Por quê? Você pega esse T, desenha em cima do rosto. Daí não precisa perder tempo fazendo 10 cabeças. Faz só o rosto, como se fosse uma máscara que você encaixa, né? Então aqui tem vários rostos do personagem, ó. Vocês conseguem ver que já mudou a expressão. Vamos olhar para o rosto, aqui ele estava com um sorrisinho maroto, aqui agora ele ficou com cara de brabo, preocupado, dúvida, meio reclamão, né? Sorriso safado. Então, e as expressões corporais? Nesse caso, tá? É uma animação limitada, então as expressões corporais, eu não fiz muito exagero de expressão, né? Tipo yoga, assim, né? Eu fiz mais os braços. Então, eu basicamente desenhei braços, assim, braço para cá, braço para lá, braço aqui, né? Então, da mesma forma que o rosto, a gente aproveita o tronco inteiro, só muda os braços. Então, aqui eu mudei a postura corporal e os gestos. Então, por exemplo, tem um braço para frente, o braço para cima, braço de dúvida, e daí braço cruzado, braço coçando a cabeça. Essa etapa era do desenho. Então, as etapas que a gente viu anteriores é a mesma coisa. Primeiro faz o desenho, ok. Daí vai para a arte final, pode ser no papel, com nanquim, ou ela pode ser digital no computador, no Photoshop. Então, aqui tem as expressões arte finalizadas, e aqui os braços, né, as expressões corporais arte finalizadas. Lembrando que na arte final, a gente pode ajustar algum detalhe. O cliente aprova, beleza. Agora a gente vai para a colorização, e daí a colorização das expressões. Então, aqui, por exemplo, a colorização dos rostos e a colorização das expressões corporais. Então, se vocês olharem, o que que eu fiz? Eu encaixei a cabeça e fui encaixando as máscaras, que é a face, os rostinhos, né? E aqui a gente já tem agora várias variações de rosto. Então, ó, aqui a gente já consegue ver a emoção do personagem. Esse aqui tinha uma mãozinha, esse tinha outra mãozinha, esse tinha a pergunta de dúvida, cara de safado, cara de brabo, né? Não gostei. Cara de susto, né? Deu alguma coisa errada. Então, cara de tipo, oh, né? E aqui os braços, aqui já é a etapa colorida, né? Então a gente colore os braços e os rostos. Feito isso, é como se você tivesse várias cartas na manga. Então ali a gente tem mais ou menos uma média de umas 9 expressões faciais. E tem aqui mais ou menos uma média, né? De uma, duas, três, umas 10 expressões de braço. Então, se vocês perceberem, o tronco, ele foi feito uma vez só, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tinha o tronco pronto. Daí, em cima do desenho do tronco, eu comecei a mudar os braços. Se vocês verem aqui, ó, o tronco, ele tem o tronco menos os braços. Daí, os desenhos dos braços eu faço por cima. Então, a gente chama de camada, então fica em outra camada. E daí, agora, a etapa final, você monta os braços com os rostos. E daí fica várias, que a gente chama de montagem, tá? Então, montagem dos quadros. Então, isso aqui pode ser para um jogo, pode ser para uma animação, quadro a quadro, né? Ou até mesmo para uma ilustração estática. Nesta etapa é visto o fatiamento e a montagem, né? Então, agora a gente monta as expressões. Adequação do rosto aos braços. Muitas vezes, o mesmo rosto com braços diferentes. Dá uma gama de expressões diferentes. Exemplo, esse personagem tem 8 conjuntos de expressões faciais e 8 conjuntos de expressões corporais. Isso gera mais ou menos 64 poses diferentes. Ou seja, eu posso mudar o rosto com o braço. Deu mudo o braço, já deu outra pose. Mudou outro rosto, já deu outra pose, e assim por diante. Então,
gera várias expressões. Então, muitas vezes a gente acha que é criado 500 desenhos. Não, às vezes são criados 8 de uma coisa, 8 de outra, e daí muda a variação. Pode ser um olho com outra boca, pode ser um olho com uma boca e outro braço. Lembrando também que podem ser alternados os olhos. Às vezes um olho pisca, o outro não, né? Bocas e braços, aumentando ainda mais as opções. Nesta etapa, pode ser visto novas poses intermediárias para determinadas sequências. E daí, agora a gente vai para a atividade, tá, pessoal? A atividade que a gente vai fazer agora na aula 3, que é a primeira aula, é a atividade de arte e finalização, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Eu deixei pronto para vocês um desenho no grafite, tá? Então, é esse desenho desse olho aqui, ó. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a arte final desse olho e depois a gente vai fazer a etapa de colorização desse olho. Então, só para a gente lembrar das etapas, a gente vai seguir as etapas que a gente estudou anteriormente, tá? Então, vocês vão pegar o desenho escaneado. Então, esse desenho, ele está salvo no Classroom. Pegue esse desenho de referência abaixo na pasta da aula. Então, aqui eu deixei esse exemplo de desenho. A gente vai fazer juntos, tá? Abra ele no Photoshop, depois eu já vou fazer junto com vocês. Deixe uma folha A4 em 300 dpi. Copie e cole o desenho numa nova camada. A gente vai fazer isso devagar, tá? Eu vou falar agora rápido para vocês entenderem. Daí eu termino a gravação e depois a gente vai fazer. Renomeie essa camada para um desenho. Apague o desenho da camada de baixo, deixando a camada de baixo com fundo branco. Renomeie o fundo para zero fundo. Bloqueie as duas camadas, a de fundo branco e a do desenho. Crie uma nova camada acima do desenho com o nome 3 arte final. Selecione o pincel, que é também chamado de brush, né, em inglês, com 100% de dureza. Depois eu vou explicar para vocês o que é isso. Siga as instruções de arte final, passo a passo do professor. Então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso.